e o título hoje da nossa aula é O Centro e a Periferia da Cidade. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Ah lá, vamos lá. O centro e a periferia da cidade. Então, olha só, o que nós primeiro precisamos saber é que periferia é tudo que está em volta, ao redor. Então, por isso, usamos essa palavra periferia para as cidades que estão ao redor do centro. Então, olha só, aqui na nossa cidade temos lá o centro de Campo Grande, onde ficam os edifícios, onde fica a Câmara Municipal, a Prefeitura, onde ficam vários bancos, várias lojas de móveis, de roupas e etc. Lá é o centro da cidade. E a periferia é o que está em volta do centro, correto? Então, olha só, aí tem alguns itens que é da característica da periferia e outros que é a característica do centro. A prof vai ler para vocês 3 de cada uma, tá bom? Então, vamos lá. Localização, vou falar da periferia primeiro. Localização das áreas residenciais populares, de menor custo e comércios e locais de gêneros básicos para atender às necessidades imediatas da população. Ponto de partida dos transportes coletivos em direção ao centro, infraestrutura urbana e saneamento sem a qualidade do centro ou ausente. Então, vamos ler agora um pouquinho do centro, as características do centro. Escolhi apenas 3, tá bom? Maior número de edificações e prédios. Como não existe espaço horizontal, então eles acabam fazendo vários prédios, né, para construir verticalmente. Muitos transportes coletivos com trabalhadores e pessoas em busca de serviços especializados, presença da sede da administração municipal na maior parte das cidades, como a prof já disse, prefeitura, câmara municipal, tudo se localiza lá no centro, certo? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo, só um pouquinho. Olha só, mais uma vez para vocês, então vamos lá. Centro entende-se por centro urbano a região mais ativa de uma cidade, onde se concentra a atividade comercial e financeira, correto? Que a prof acabou de dizer para vocês, onde se localizam as prefeitura, câmara, lojas e etc. Então, olha só que interessante, eu coloquei três imagens aí para vocês de Itajaí. Então, olha só, o centro é essa parte que aparece com a cor mais forte, e a periferia é o que está em volta, é essa cor que aparece mais apagada aí para vocês localizarem. Então, olha só, periferia, o que significa a palavra periferia? Nós usamos essa palavra quando se refere àquilo que rodeia um determinado centro, como uma zona, como um contorno ou como um perímetro. Entende-se que a periferia é a região que está nos arredores de um determinado centro. Então, olha só, aqui nós estamos usando, né, periferia porque nós queremos dizer as cidades em volta, correto? Mas a palavra periferia nós podemos usar para as coisas que estão em volta, certo? De algum centro, né? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as periferias especiais. Olha só, estou aqui olhando na minha apostila também junto com vocês. Um dos grandes problemas dos centros urbanos é o trânsito intenso de veículos, especialmente nos horários de chegada e saída dos trabalhadores. Além disso, a violência assusta a população e tanto a poluição sonora como a atmosférica reduzem a qualidade de vida de quem mora nessas áreas. Então, por esse motivo, as pessoas acabam procurando se afastar do centro para morar em periferia. Só que não é essa periferia comum, onde as casas
onde as casas são mais baratas, a população é mais pobre. Não, não são essas periferias, são periferias especiais, onde as pessoas têm condomínios de luxo, onde acabam sendo localizados lugares bonitos, com muito verde. Então, olha só, a prof colocou uma foto aí para vocês do condomínio de Alphaville, em Campinas. Olha só, ele não está bem no centro, ele é um lugar lindo, bonito, só algumas pessoas têm acesso, né? É bem cuidado. Então, essa é um tipo de periferia especial. Também vem mostrando lá no nosso livro, na página 92. Vocês também farão a página 93, aqui onde eu vivo. Então, lá vocês responderão, essas respostas são pessoais. Vocês responderão lá sobre os bairros, sobre a periferia de sua cidade e também vocês terão que responder as características do centro e da periferia, tá certo? Vamos agora para a página 94, acompanhem na sua apostila de geografia. Olha só, lá na página 94 tem um texto falando de volta ao centro. Então vamos ler lá um pedacinho e vocês vão entender o porquê que eu coloquei essas imagens. O bonde de Santa Teresa, lá no Rio de Janeiro, Centro Velho de Florianópolis e Palácio Cruz e Souza, antiga sede do governo do estado de Santa Catarina. Olha só essas imagens. Então vamos lá, eu vou ler um pouquinho para vocês. Em diversas cidades, o centro não tem mais espaço para o crescimento. Isso faz com que algumas atividades importantes sejam deslocadas para outras áreas, quando já não tem mais espaço no centro. Dessa forma, muitas vezes diminui a circulação de pessoas no centro e, consequentemente, os lugares ficam abandonados. Aí, para resolver esse problema de abandono, o que eles fizeram? Eles fizeram um projeto de revitalização. O que é revitalização? É renovar, recuperar, construir, reconstruir arrumar algo que estava, né, deixado de lado, que começou a se degradar, a estragar, certo? Então, olha só, eles restauraram, revitalizaram aí esse bondinho de Santa Teresa, que hoje é usado especificamente para o turismo. As pessoas vão visitar a cidade só para passear nesse bondinho aí. Também tem esse Centro Velho de Florianópolis aí em Santa Catarina. Em vez deles deixarem para lá e acabar estragando esses predinhos antigos, o que eles fizeram? Eles criaram centros comerciais. Então, cada predinho desse aí tem uma lojinha de algum item aí que eles vendem, entenderam? E esse último aí, o Palácio Cruz e Souza, vem dizendo aí no livro que agora é um museu histórico lá em Florianópolis. Então, eles usaram esse prédio aí que antes era a sede do governo, né, do estado de Santa Catarina, e hoje é um museu. Então eles acabaram recuperando, revitalizando esses pontos históricos aí do centro, certo? Vamos lá para a página 95. Lá na página 95 vocês responderão a questão 3, 4 e 5. E vamos falar um pouquinho também vamos iniciar o assunto dos subcentros. Então vamos lá. Quando uma cidade cresce e fica com muitos bairros e a aglomeração de moradores na zona periférica faz surgir a necessidade de ter comércio e serviços que fiquem mais perto da periferia. Então, o que eles acabam fazendo? Eles acabam montando lojas, bancos, postos de saúde, né? Então, eles acabam montando como se fosse um centro, um pedacinho do centro lá na periferia. Então, chamamos de subcentro. Olha só, quando as pessoas precisam, aí elas já não precisam, aliás, elas não precisam mais ir até o centro para poder pagar uma conta, para poder comprar uma roupa. Por quê? Porque existem os subcentros que foram criados, essas lojinhas foram sendo construídas para atender a população que já é grande lá na periferia, certo? Então, olha só, começou com um pequeno comércio que foi aumentando em número. E essa foto que eu coloquei para vocês aí é lá do Jardim Amanda, em Hortolândia, São Paulo. Agora abriga 20% da população do município. Existem já 96 ruas e 6 avenidas, então olha só.
começou a crescer, correto? E finalizando aí, vamos ler junto? A organização de uma cidade é complexa e pode ser estruturada de diversas maneiras, especialmente porque a história de cada uma é diferente. No entanto, as características que estudamos fornecem um padrão geral para a maior parte das cidades brasileiras. Assim, a grande quantidade de pessoas que vivem nas cidades do nosso país compartilha de um padrão urbano semelhante e necessita das mesmas condições para viver, trabalhar e desfrutar dos espaços públicos. Viram que legal que está falando sobre organização das cidades? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, tá bom? Tenham todos um ótimo dia.